Família, graça e paz, amém? Quantos já conseguem sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? Você pode dar um glória a Deus? Você já cumprimentou o irmão que está aí do seu lado? Você já perguntou se ele está bem, se ele está feliz? Pergunte ao seu irmão, e você está feliz, meu irmão? Quem está feliz aqui, dá um outro glória a Deus. Aleluia, que alegria estarmos reunidos na presença do nosso Deus. Que presença maravilhosa essa no meio dos louvores. Meus irmãos, nós precisamos compartilhar essa alegria. A alegria do povo que vive na presença de Deus. Agora, nesse momento, eu não tenho dúvidas que aí no mundo tem pessoas que estão aí nos bares, nas festas, rebolando, bebendo, dançando e fazendo vídeos, postagens, mostrando uma falsa alegria. Mas nós que temos a verdadeira alegria que não depende de situação. Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, iremos refletir nessa noite sobre os versículos 6 e 7. A versão que eu estou usando é a Almeida Revista Atualizada. Se você está sem a sua Bíblia, não se preocupe, nós iremos projetar aqui no telão o texto bíblico. Eu peço que você aquiete seu coração e preste bastante atenção. Aquilo que o Senhor tem para falar para nós através da sua palavra. Quem achou, diga achei. Vixe. Quem não achou, acompanhe comigo a leitura no telão. 1 Coríntios 3, 6 e 7, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos ler juntos comigo, bem bonito. São 2 versículos pequenos, mas que trazem uma mensagem muito profunda. Então no 3, bem bonito, acompanhe comigo a leitura no telão. 1, 2, 3. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, pela tua presença, porque o teu Espírito Santo marcou um encontro conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa série de mensagens e pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de aprender mais de Ti. Fala, Senhor, aos nossos corações, ensina os Teus caminhos, que nós possamos guardar essa palavra, Deus, junto ao nosso coração, que nós possamos aplicá-la, Deus, à nossa vida, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Deus, que essa palavra venha alimentar a Tua igreja, e possa gerar muitos frutos espirituais. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, imaginem um agricultor num campo. Esse agricultor, ele trabalha a terra, ele ara, ele lança a semente, ele rega todos os dias. Mas se do céu não cair a chuva, se o sol não nascer, e se Deus não soprar a vida sobre a semente, nada acontece. O agricultor, ele tem esforço e ele tem dedicação, mas o agricultor por si só, ele não tem o poder de gerar a vida. Assim também é conosco. Podemos orar, servir, evangelizar, ensinar, mas se Deus não der o crescimento, tudo isso será apenas esforço humano. E apesar da dependência do agricultor, de todos esses fatores, ainda assim, dia após dia, ele continua a trabalhar, ele continua a se esforçar. Estamos no mês da série O Deus da Frutificação. E dentro dessa temática, hoje nós vamos falar sobre o Deus que dá o crescimento.
Na primeira semana desta série, o pastor Jefferson abriu em cima do texto de Jó, capítulo 14, dos versos 7 a 9, nos dando aqui uma aula de botânica e também de Bíblia, tratando o tema da poda à frutificação. Ele falou sobre alguns tipos de poda, mas o cerne da sua mensagem foi que Deus ele poda para fazer crescer. No segundo domingo, a missionária Denise esteve aqui expondo o texto de João, capítulo 15, dos versos 1 a 11, tratando da temática florescer e frutificar. E de maneira muito clara, ela nos mostrou que o propósito de Deus para as nossas vidas é crescermos, florescermos e frutificarmos. Se você está vindo hoje pela primeira vez, eu quero convidar você a acessar nosso canal no YouTube e ouvir as mensagens anteriores. Eu tenho plena convicção que você vai ser poderosamente abençoado, assim como eu fui. Hoje, como eu disse, nós vamos tratar sobre o Deus que dá o crescimento. E vamos entender que de nada adianta plantar e regar se nós esquecermos que a frutificação vem de Deus. Se o crescimento e a frutificação vêm de Deus, então nós precisamos plantar, nós precisamos regar em Deus, abastecidos da fonte, que é que tem o poder para todas as coisas, para dar o crescimento e fazer a frutificação. Estamos diante aqui de uma igreja, uma comunidade, a igreja de Corinto, uma igreja viva, rica espiritualmente, cheia de dons, mas também uma igreja com vaidade e uma igreja com divisões. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, até mesmo tinha aqueles que diziam, eu sou de Pedro ou eu sou de Cristo. Pelos resultados ministeriais, pelos frutos desses servos de Deus. Alguns homens os haviam transformado de servos em símbolos de poder. Isso é algo muito comum no nosso meio. No nosso meio evangélico, nós muitas vezes criticamos a postura de idolatria dos católicos ao se curvarem diante de imagens. Mas não poucas vezes nós vemos isso nos nossos arraiais. Não com imagens, mas com pregadores e cantores famosos, ou até mesmo líderes locais. Paulo então escreve aos Coríntios, e no capítulo 3, no verso 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Aqui o apóstolo Paulo está colocando cada coisa no seu devido lugar. E eu peço que você repita comigo em primeiro lugar, os homens são instrumentos. Para ensaio foi péssimo, foi triste. Eu creio que vocês tomaram café e almoçaram hoje. Então, com a energia daqueles que disseram que estão alegres na presença de Deus, de forma vibrante, vamos repetir mais uma vez. Os homens são instrumentos. Deus é a fonte. Os servos são meios. Deus é o autor. Muito bem, é isso aí. O salmista no Salmo 127, versículo 1, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmão, você pode e deve fazer o seu melhor, mas só Deus tem a capacidade de transformar o nosso trabalho em fruto. O pastor Jefferson e a missionária, ao tratarem dessa temática, eles usaram a ilustração a partir de uma planta, de uma árvore já formada. Hoje nós vamos tratar da frutificação a partir de uma outra figura de linguagem. A Bíblia ela é riquíssima, traz muitas ilustrações para falar de uma mesma temática. Nós vamos falar da frutificação a partir da agricultura. E nós precisamos entender que para que haja frutificação, para que Deus ele possa dar o crescimento,
Em primeiro lugar, a semente precisa ser plantada. E é isso que o apóstolo Paulo, ele começa falando no versículo 6. Eu plantei. Porque se Deus é quem dá o crescimento, que nós precisamos plantar, pastor? Porque esse foi o modus operandi, a forma, o processo ao qual Deus escolheu de nos tornar cooperadores na sua obra e de, através desse trabalho, dar o crescimento. Romanos capítulo 10 vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A semente, ela precisa ser lançada. E o apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, esteve ali na cidade de Corinto, plantando a palavra de Deus, durante cerca de 1 ano e meio. Paulo pregou, lançou a palavra nos corações dos coríntios. Quando nós olhamos as Escrituras e nós encontramos, como eu disse, vários textos que vão tratar de um mesmo assunto com símbolos diferentes, com ilustrações diferentes. Quando nós nos voltamos para Lucas 8, 11, nós vamos encontrar Jesus de modo claro ali, explicando aos seus discípulos sobre a parábola do semeador, e ele nos diz que a semente é a palavra de Deus. Se nós queremos cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas de frutificar, nós devemos entender que sem plantio não há colheita. Tudo começa com uma semente, tudo começa com uma decisão, uma atitude, um posicionamento. Queridos irmãos, plantar é crer que Deus pode fazer brotar o invisível. E nós precisamos viver plantando essa semente todos os dias. Eclesiastes capítulo 11, verso 6, nos diz que o que semeia pela manhã, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Precisamos entender que não compete a nós o crescimento, mas sim a semeadura. Em outras palavras, continue a semear até que os brotos surjam. Quanto tempo, pastor, a gente precisa semear? Eu não sei. Paulo passou 1 ano e meio pregando ali, semeando a palavra em Corinto. Talvez você precise semear menos. Talvez você precise semear mais. O que nós não podemos é deixar de lançar essa palavra. Certo missionário, uma vez, passou 20 anos pregando em uma aldeia africana. E durante todos esses anos ele não viu nem sequer uma única conversão. Prestes a abandonar o campo e voltar para o seu país, aquele missionário entrega uma Bíblia sagrada a um jovem e vai embora. Anos depois, um outro missionário chega para pregar naquela aldeia. E quando ele chega naquele lugar, para sua surpresa, há uma igreja cheia, vibrante, alegre, cultuando a Deus. E aquele missionário então pergunta para aquele povo, para aquela igreja, quem começou esse trabalho? E eles disseram, anos atrás, um homem nos entregou esse livro. E a partir dele, as nossas vidas foram transformadas. Queridos irmãos, aquele homem, aquele missionário, ele não chegou a ver o fruto do seu trabalho. Mas eu preciso dizer a você nessa noite, que nada do que fazemos para o Senhor é sem sentido. Nenhuma semente que é lançada, ela volta vazia. Nenhum trabalho que oferecemos ao Senhor, ele é em vão.
O Senhor nos chamou a semear a semente da palavra. E Ele que nos chamou para semear essa semente é quem se encarrega de dar o crescimento. Uma coisa interessante nessa ilustração da semeadura é que a semente aqui da terra, ela tem uma época para ser plantada, ela tem uma época certa para ser cultivada. A família da minha mãe é uma família de agricultores que viveram a vida toda no sítio, se aposentaram como agricultores. E eu me lembro que, quando eu era menor, estudava, todas as minhas férias escolares, eu ia para o sítio. No sítio tinha um roçado. E havia épocas que eu estava lá e havia um plantio de feijão. Outras épocas havia um plantio de milho e até o plantio de algodão. Cada cultivo, ele tem a sua época própria de produção, de amadurecimento, de germinação, de frutificação. Essas são as sementes aqui da terra. Mas quando nós pensamos sobre as sementes espirituais, sobre a semente do céu, que é a palavra de Deus, nós entendemos, de acordo com a palavra, que essa semente ela não tem uma época específica para ser plantada. Porque ela deve ser lançada a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Paulo nos ensina isso, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, quando ele diz, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Em todo lugar e a qualquer momento, uma semente ela pode ser lançada. Na sua rua, na sua casa, na sua família, no ponto de ônibus ou dentro do ônibus. Onde você estiver, é um lugar propício para que uma semente ela seja lançada. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou falar para as pessoas. Você vai falar aquilo que Deus fez na sua vida. Você vai falar que um dia você andava sem sentido, buscando se preencher com as coisas desse mundo, se alegrar com os amigos, com as festas. Mas ao fim de cada experiência, de cada momento, aquele vazio, ele voltava. E quando voltava, ele aumentava. Foi quando alguém lançou uma semente no meu coração e me mostrou que eu sou pecador. Que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Que o salário do pecado é a morte. Que o pecado nos torna inimigos de Deus. Mas se o salário do pecado é a morte, eu preciso dizer para você que a graça do Senhor nos traz a salvação. Ele enviou Jesus, que veio a esse mundo e viveu como homem perfeito, fazendo aquilo que eu não poderia fazer. E se a consequência do pecado era a morte, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. E uma vez que ele morreu por mim, se eu depositar a minha fé, a minha confiança nele, o Senhor, ele perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e ele passa a habitar dentro de mim. E agora eu tenho uma alegria contínua, constante, porque o Deus da vida habita em mim. Essa é a mensagem que nós precisamos compartilhar com o mundo. Há esperança. Não importa o tamanho do pecado, maior é a graça e o amor de Deus. Fale da transformação que o Senhor fez na sua vida. A pergunta que fica é: no campo da vida, o que é que você tem semeado? Como nós podemos fazer parte da semeadura de Deus?
algumas dicas. Plante oração, mesmo quando o céu parecer fechado. Plante o perdão, mesmo quando o outro não merece. Plante fé quando você não sentir nada. Plante a palavra na sua casa, mesmo que ninguém pareça ouvir. Querida igreja, que estratégia extraordinária nós temos vivido nos últimos dias. Através das células. Casas estão sendo abertas para que Deus ele possa derramar a sua presença e salvar pessoas. O melhor lugar que você tem para plantar essa semente é na sua casa, no lugar que você está confortável. E existem muitas estratégias para isso. Essa segunda-feira passada, eu reuni o grupo de supervisão de célula e eu disse, essa é a melhor estratégia. Você chama os seus amigos, os seus parentes para comer uma pizza, para assistir um filme, para fazer um jogo. Quando eles entrarem na sua casa, você fecha a porta e só abre quando a célula acabar. Brincadeira, gente. Mas que oportunidade que o Senhor tem nos dado de ganhar vidas para Ele. De semear a semente do Evangelho. Na célula você vai ter a oportunidade de não apenas lançar essa semente, mas viver essa semente em comunhão com aquelas pessoas. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivíamos como homens carnais. As obras que praticávamos no nosso corpo eram as obras da carne que desonravam e desagradavam a Deus. Agora que nós somos alcançados e temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele nos capacita com o seu Espírito para que nós possamos viver como homens espirituais, fazendo as coisas espirituais, propagando a semente de esperança e de salvação. Se você se acha incapaz, meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que lhe revestiu de poder e de autoridade. Se você buscar na fonte, se você estiver abastecido, no momento oportuno, o Espírito Santo trará as palavras aos seus lábios. E você vai semear. E você vai contemplar o agir de Deus, gerando crescimento espiritual. E você vai ver os frutos da sua semeadura. A semente sob a terra, ela pode até parecer morta. Mas há vida escondida nela. Mesmo que você não veja os resultados imediatos, não deixe de semear. Pois Deus, Ele é também especialista em trabalhar no invisível. Gálatas capítulo 6, verso 9, nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Persevere, insista, continue a semear, até que os brotos comecem a germinar. Até que você possa contemplar a vida. O seu trabalho não é dar o crescimento. O seu trabalho é lançar a semente. E por isso nós precisamos fazer todos os dias, se entendemos que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Se estamos aqui, meus irmãos, é porque ainda há um trabalho a ser feito. Ainda há um papel a desempenhar no reino. E é o papel de sermos semeadores na grande seara do Senhor. Em segundo lugar, para que haja crescimento no processo da frutificação, a planta ela precisa ser regada. Versículo 6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Apolo, ele veio depois de Paulo, ele não começou a obra, ele continuou regando. Regar aqui, igreja, significa cuidar, aconselhar, discipular, acompanhar,
proteger. Esse é o ministério da paciência, do ensino, do cuidado, da perseverança. Em Atos 18, 24, nós conhecemos Apolo. Um judeu vindo de Alexandria que era eloquente em suas palavras e profundo conhecedor das Escrituras. Mas a sua missão naquela comunidade não era a missão de brilhar. A sua missão era sustentar aquilo que já havia sido plantado. Há muitos que plantam a semente e vão embora. Nós estamos agora nos preparando para mais um projeto missionário, agora na cidade de Nova Palmeira. Começamos em Cuité, depois em Damião, Barra de Santa Rosa, e agora, a partir do dia 5 de janeiro, estaremos em Nova Palmeira. Irmãos, estaremos lá semeando a palavra no coração daquela cidade, no coração daquelas pessoas. Mas nós vamos lançar a semente e nós vamos voltar. Esses frutos não ficarão conosco. Esses frutos ficarão ao cuidado de quem vai estar ali regando, que é a igreja local. É por isso que os nossos projetos, eles existem para apoiar igrejas locais. Não faz nenhum sentido nós lançarmos a semente, pregarmos o evangelho e simplesmente abandonarmos as pessoas. Elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ser discipuladas. Elas precisam aprender o que é oração, como orar, o que é a Bíblia, como ler essa palavra e se abastecer dela. Elas precisam aprender a ouvir a voz de Deus, a permanecer nas disciplinas espirituais, a lidar com o pecado. E esse é o trabalho de quem rega a semente, a planta. O jardineiro, ao cuidar do jardim, é aquele que rega mesmo sem ver os resultados. Ele continua regando com perseverança, porque ele confia que a vida está acontecendo debaixo da terra. Assim também acontece com aqueles que são fiéis. Podemos não ver, mas temos a plena confiança que Deus está agindo, que Ele está trabalhando, que Ele está transformando. O trabalho do cuidado, da rega, ele é tão importante quanto o trabalho de semear. Quando nós não cuidamos da semente, ela corre o risco de ser roubada, ela corre o risco de ser morta e de se tornar infrutífera. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 4 a 8. Vamos usar esses versículos como uma ilustração. Você pode acompanhar a leitura no telão também. Diz assim o texto: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vá para o versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria
Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. E eu quero usar esse texto como uma ilustração apenas. Porque o que me salta os olhos ao ler esse texto é justamente aquilo que nós não encontramos nele. E para que a gente possa ter essa reflexão, a gente precisa olhar a palavra de Deus como um todo, no seu plano geral. Jesus aqui, ele fala na parábola do semeador sobre o semeador, que saiu a lançar as sementes. Um pregador que prega a palavra em todo e qualquer lugar, para todas as pessoas. Aqui, o fruto do pregador nesta parábola está na sorte do solo ao qual ele lança a semente. Mas nessa parábola não há a figura de um regador. Não há a figura de um jardineiro, de alguém que cuida daquelas sementes. Então eu quero que você conjecture, imagine comigo, se houvesse alguém para regar essas sementes. Se houvesse alguém para regar e cuidar dessas sementes, certamente elas seriam protegidas contra o diabo. Elas não estariam lançadas em qualquer lugar. Seria feito um canteiro, um lugar específico ali para ela. Seria criada uma tela de proteção para que as aves do céu não pudessem ter acesso a essa semente. Certamente esse jardineiro, esse regador, cuidaria de permitir com que essa semente tivesse raízes mais profundas. Certamente ele tiraria os espinhos e as ervas daninhas para que essa semente não fosse sufocada. E é claro, Jesus não traz a figura de um regador, de um jardineiro, porque esse não era o propósito da parábola para aquele momento. Mas quando nós olhamos o plano de fundo, quando nós nos deparamos com a nossa missão, com a grande comissão, escrita em Mateus 28, 19 e 20, nós entendemos que o trabalho que Jesus nos chama a fazer, não é o trabalho de apenas lançar a semente, mas também de cuidar da semente, de proteger a semente para que ela cresça e frutifique. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso trabalho não é apenas lançar a semente e abandonar o broto, o fruto. Nós precisamos nos envolver com as pessoas. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós, de cuidar daquelas vidas. E mais uma vez eu quero evocar aqui essa estratégia maravilhosa que são as células, onde nós temos a oportunidade não apenas de ganhar as vidas, mas também de consolidá-las. Consolidar as vidas é preservar a semente que foi plantada no coração daquelas pessoas. É ensiná-las a como caminhar com Cristo, é fortalecê-las até o ponto delas estarem maduras para crescer e frutificar e caminharem sozinhas e darem continuidade ao trabalho. Semeie a palavra, regue a semente, ensine o evangelho e cuide até que ela cresça, floresça e frutifique. 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Queridos irmãos, a semeadura não tem um tempo.
Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego, onde Deus plantou você, você precisa continuar a semear essa palavra. O trabalho da semeadura não é fácil, ele é difícil. O agricultor, ele acorda antes do cantar dos galos e vai para a roça e só volta no final do dia. Mesmo num ambiente hostil, mesmo em meio às dificuldades e adversidades, é este lugar que o Senhor escolheu para que você pudesse semear a vida. A semeadura, ela não tem fim, mas a rega, ela tem um tempo certo. Ela precisa ser administrada corretamente, para que o fruto ali, a planta, ela não apodreça, para que ela não perca os nutrientes. O trabalho do discipulado, ele tem um tempo. Nós não dependemos uns dos outros, nós dependemos do Deus que dá o crescimento. Ele é o autor e Ele é a fonte, nos abastecemos dEle. Mas quando nós plantamos a semente, nós precisamos cuidar dos primeiros passos daquelas pessoas que chegam até nós, até que elas estejam prontas para, uma vez que estejam consolidadas, serem treinadas e venham a multiplicar e venham a frutificar. Por isso eu quero dizer a você nessa noite, que é líder de célula, continue regando a sua célula, mesmo quando o povo parece desanimado. Você que é pai, continue regando os seus filhos, com exemplo, com amor, com a palavra. Você que é discípulo do Senhor Jesus, regue a sua fé com oração, com leitura da palavra. Quando você ganhar alguém, cole nessa pessoa. Ore com ela, ore por ela, ensine-a a caminhar com Cristo. Porque o seu cuidado pode fazer toda a diferença no crescimento dela. O plantio e a rega fazem parte do processo, mas é Deus quem dá o crescimento. E esse é o terceiro ponto que nós vamos tratar aqui nessa noite. O crescimento, ele vem de Deus. Nenhum trabalho, amada igreja, é vão para o Senhor. Ele tem visto o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa dedicação. E Ele certamente irá honrar. Aqui está o coração da mensagem. A semeadura, ela é importante. A rega, ela é necessária. Mas o crescimento é um milagre. O verbo usado aqui é o verbo no grego ausanon, que significa dar aumento, desenvolver, produzir. É Deus que faz brotar resultado do nosso trabalho. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele toca num ponto essencial da vida cristã e do ministério. Nós trabalhamos, mas é Deus quem realiza. Só Deus, ele pode ativar a vida dentro da semente. Paulo planta, Apolo rega, ambos fazem o melhor que podem. Ambos servem com fidelidade, mas nenhum dos dois tem o poder de gerar a vida. A vida espiritual que transforma os corações e que produz frutos eternos. A obra invisível, profunda e decisiva pertence somente a Deus. Diante dessa verdade, nós encaramos algumas realidades. Em primeiro lugar, o nosso papel é obedecer e não controlar os resultados. E é muito comum nós sentirmos ansiedade por ver os frutos na nossa família, no nosso trabalho, no discipulado, na célula, na igreja, na vida pessoal. Nós temos a tendência de querer medir, comparar, provar que estamos progredindo. Mas Paulo está aqui nos dizendo que a nossa responsabilidade é ser fiel a Deus. Porque o resultado pertence a Ele. O plantio e a rega são importantes. Sem eles, nada cresce. Mas sozinhos, eles são incapazes. Assim também somos nós. Trabalhamos, servimos, oramos, aconselhamos, evangelizamos, ensinamos,
mas nós não geramos o crescimento espiritual. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Em João 15:5, Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que muito mais importante do que o trabalho é permanecermos nele. Porque quando nós permanecemos em Jesus, o trabalho se torna consequência. Seja fiel. Sirva com obediência e Deus se encarregará do crescimento. Porque a segunda realidade que nos confronta é que Deus trabalha no invisível. A semente, quando germina, ela germina debaixo da terra, num lugar onde nenhum olho humano pode ver. Assim também Deus faz na alma do homem. Ele convence, transforma, amadurece, cura, molda, fortalece, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando você acha que o seu trabalho é em vão, o Senhor está trabalhando no coração daquelas pessoas. O crescimento, ele nem sempre é visível, mas nós precisamos continuar crendo que ele é real. Tudo tem um tempo. Toda colheita, ela tem um tempo. Todo fruto, ele tem um tempo para florescer. O nosso trabalho é semear, é regar e confiar em Deus. Terceira realidade que nos confronta é que o crescimento é um milagre, não uma conquista. Paulo não diz, eu fiz crescer, Apolo produziu frutos. Ele diz, Deus é quem dá o crescimento. Isso tira de nós o peso e a pretensão de acharmos que podemos fazer algo. Quando algo floresce, igreja, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Quando algo demora a acontecer, não significa fracasso, significa processo. E nós precisamos aprender a esperar o processo de Deus. Quarta realidade que nos confronta, dependemos da graça do início ao fim. A vida cristã, ela começa pela graça, ela é sustentada pela graça e ela frutifica pela graça. Nós plantamos com humildade, regamos com perseverança, mas permanecemos conscientes que se algo crescer, será porque Deus, em sua bondade, em sua misericórdia e em sua graça, decidiu agir. Que aplicações práticas nós podemos trazer para as nossas vidas? Em primeiro lugar, ore mais do que cobra resultados. Deus trabalha enquanto você descansa nele. Seja intencional. Peça ao Senhor estratégias, formas de você semear com excelência, para que no tempo dele, ele possa gerar o crescimento e você possa contemplar os frutos. Se você está orando por algo há anos, continue a orar. Não desista. Confie no processo, mesmo quando você não vê o progresso de imediato. Você pode até ter semeado no deserto, mas Deus, ele vai fazer florescer no seu tempo. Celebre aquilo que Deus faz, não aquilo que você pode medir. Às vezes a gente olha para a célula do nosso irmão, eita, ganhou 5 pessoas, ganhou 10 pessoas, a minha só ganhou 1. Mas com apenas uma única pessoa, há uma grande festa nos céus. Precisamos celebrar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e através de nós. Sirva com fidelidade, sabendo que todo pequeno gesto que você realiza pode ser uma semente que crescerá e gerará muitos frutos. Você pode até estar cansado, você pode até estar desacreditado, mas o tempo é de Deus. E o tempo de Deus é o tempo certo. Precisamos aprender a confiar nele. Concluindo, Paulo encerra esse trecho
dizendo no versículo 7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. E aqui está o segredo da vida cristã. Reconhecer o nosso lugar e deixar Deus ser Deus. O reino não tem dono, o reino pertence ao Senhor. Nós somos apenas cooperadores e que privilégio nós temos em participar da grande obra de Deus. Ele é o Senhor, nós somos apenas vasos nas mãos do grande agricultor divino. Por isso, amada igreja, sirva sem buscar reconhecimento, sirva sem depender de aplausos, sirva sem medir o valor por resultados, plante com fidelidade, regue com amor e deixe o crescimento nas mãos do Senhor da seara. Jesus, ele diz em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. A glória é de Deus, a colheita é de Deus e o crescimento sempre vem dele. Olhando para tudo o que nós ouvimos até aqui, nós entendemos que às vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, de modo necessário, porque Deus polda para nos fazer crescer. Porque o propósito das nossas vidas é florescer e frutificar. E nós precisamos somente crer e continuar a trabalhar, porque Deus é quem dá o crescimento. Tudo começa em Deus, acontece por Deus e termina para Deus. Ele é o Deus da frutificação. O Deus que transforma esforço em milagre, sementes em árvores, lágrimas em colheitas. Por isso, não desista. Se você plantou, regou e ainda não viu brotar, não significa dizer que Deus se esqueceu. Significa que Ele ainda está trabalhando. Talvez hoje você tenha chegado cansado, achando que nada vai mudar, que talvez a célula não está dando certo, mas o Deus do crescimento, Ele diz, confie em mim, eu estou trabalhando no silêncio, eu sou o Senhor da seara. O salmista no Salmo 126, ele nos diz que aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Então hoje entregue o campo da sua vida nas mãos do agricultor divino. Diga a Ele, Senhor, eu plantei, eu reguei, mas agora eu entrego o crescimento em Tuas mãos. Se você tem negligenciado a semeadura, se você tem abandonado o cuidado, hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Hoje o Senhor te chama a voltar à obra. Porque esse é o propósito das nossas vidas. Semear a boa semente da palavra de Deus, que gerará muitas vidas, que gerará muitos frutos. Então não desista. Plante novamente, regue novamente, porque Deus ainda está disposto a dar o crescimento onde houver fé, obediência e perseverança. Que o Deus da frutificação, Ele faça brotar tudo aquilo que Ele plantou em nós. E que cada fruto produzido pelas nossas vidas seja para a honra, glória e louvor do Seu nome. Querida igreja, não viva das experiências dos outros. Não fique sentado no seu banco, assistindo aquilo que Deus tem feito na vida de muitos irmãos, através das células, através da semeadura. Deus chamou você para florescer e frutificar. Deus chamou você para semear a boa semente, compartilhando aquilo que Ele fez na sua vida. Se você deseja fazer parte dessa semeadura, se você deseja cumprir o propósito de Deus na sua vida, de semear e frutificar,
Onde você estiver, fique de pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus e vamos apresentar as nossas vidas a Ele.